Boa noite. Hoje iremos falar sobre a origem e o funcionamento do Bluetooth e o Bluetooth Low Energy. O Bluetooth é uma tecnologia de curto alcance considerada uma PAN, uma Personal Area Network. Ela chegou no Brasil em 1994 pela Ericsson e foi apresentada ao mercado brasileiro por meio de um produto que tinha como a pretensão ser um intermediário entre um telefone móvel e um computador. Esse produto era o Screenphone, que alcançava a velocidade de tráfego de 1 megabyte por segundo. No ano seguinte, a empresa pretendia lançar uma geladeira inteligente, que também tinha acesso à banda larga, apesar de que ainda não era possível o streaming de vídeo. Na época, a tecnologia Bluetooth era a opção mais barata que permitia conectar dispositivos muito próximos, como por exemplo a tela multimídia acoplada na geladeira e a sua CPU, que ficava na sua parte inferior. Falando um pouco sobre o funcionamento do Bluetooth, a comunicação entre esses aparelhos se dá por ondas de rádio de 2.4 GHz e elas são bem curtas, o que leva a um baixo consumo de energia mesmo na sua forma clássica. E essa comunicação entre os dispositivos utiliza o método FHSS, que seria Frequency Hopping Spread Spectrum. E o que é que isso faz? Ele pega essas ondas de rádio, divide em 79 canais e os dispositivos acabam gerando uma sequência pseudo-aleatória que só eles dois conhecem, em teoria. E assim eles ficam mudando de canal a partir da comunicação. Isso ajuda a evitar com que os sistemas invasores tentem invadir e interferir na comunicação. A rede formada é chamada Piconet. Nela você tem 8 dispositivos no máximo em uma Piconet, sendo um mestre e 7 escravos. É possível aumentar o limite utilizando de um recurso na camada de aplicação chamado SCADARNet, onde um dispositivo vai se conectar a mais de uma Piconet, sendo que se ele for mestre em uma, ele vai ter que ser escravo na outra. E isso permite que um dispositivo de uma Piconet se comunique com outros dispositivos de outra Piconet. E as velocidades do Bluetooth clássico varia de acordo com o tipo de modulação que vai ser usado, variando de 1 megabit por segundo até 3 megabits por segundo. O Bluetooth Low Energy surgiu em 2010 e é um tipo de Bluetooth que consome muito menos energia, cerca de 10% em relação ao Bluetooth clássico. Isto porque o Bluetooth clássico foi criado apenas visando a transmissão de dados, como quando conectamos nosso celular ao som do carro para tocar uma música, por exemplo. O PLE também foi desenvolvido para a transmissão de dados, porém com forte viés de maximizar a economia da bateria, justamente para garantir um longo tempo de transmissão de dados. Suas características fazem com que um dispositivo BLE atue na maior parte do tempo em modo sleep, porém ele não oferece grande largura de banda, então é usado em situações que não requerem alto fluxo de dados, como na automação residencial. Os dispositivos BLE estão em sensores, fechadores inteligentes e milhares de dispositivos operados por bateria. O BLE implementa uma arquitetura cliente-servidor, que permite ao hardware usar apenas os recursos necessários, economizando bateria e largura de banda. Sua principal vantagem é não consumir muita energia. Os dispositivos podem funcionar com aquelas baterias do tipo moeda por longos períodos, tornando o protocolo Bluetooth LE a escolha ideal quando o assunto é eficiência energética. O seu protocolo traz outras vantagens, como o hardware mais simples, que permite um custo do chip mais baixo. O modelo cliente-servidor torna as comunicações fáceis de implementar, reduzindo o tempo de engenharia e desenvolvimento. E o protocolo é amplamente aceito e implementado em milhões de dispositivos em todo o mundo. O BLE é um protocolo ponto a ponto, portanto os nós não podem se comunicar além do seu alcance individual. Isso limita o tamanho físico das redes ao alcance médio de 10 metros do BLE. Funciona bem em escritórios e pequenas residências, mas não é adequado para aplicações maiores. Outra desvantagem é que o endereçamento IP não é implementado, portanto é preciso um gateway para comunicações com servidores na nuvem. Um gateway
é uma máquina intermediária geralmente destinada a interligar redes, separar domínios de colisão ou mesmo traduzir protocolos. Exemplos de gateway podem ser roteadores e firewalls. Algumas aplicações com o protocolo BLE são projetadas para usar os smartphones como gateway, mas isso só funciona quando o smartphone está ligado e conectado ao Wi-Fi. Por fim, a velocidade varia de 125 kb por segundo a 2 MB por segundo. A seguir, uma tabela retirada do site oficial do Bluetooth que compara as especificações do Bluetooth clássico com o BLE. A principal diferença entre eles são a quantidade de canais em que os arquivos trafegam. Você tem uma quantidade menor no BLE, com apenas 40 canais. Temos as velocidades que, como dito anteriormente, variam de 125 kb por segundo a 2 MB por segundo no BLE e de 1 MB por segundo a 3 MB por segundo no clássico. Além disso, há mais modulações no clássico, e isso impacta diretamente a velocidade. Quando a gente fala dos casos, o melhor seria o 6, Smart Home, em que um profissional deseja montar uma solução de automação de casas que inclui um app mobile de controle e configuração dos dispositivos. A rede Piconet utilizada no BLE permitiria que o celular funcionasse como o dispositivo mestre e os outros dispositivos funcionassem como subserventes. Já que o BLE funciona majoritariamente em repouso, ele tem um consumo muito pequeno de bateria, então ele é de baixo custo e funcionaria perfeitamente nesse caso em que a maior parte dos dispositivos se utiliza de bateria. Além disso, nem o Bluetooth nem o BLE necessitam de acesso à internet. Além disso, o caso 7, monitoramento agrícola, também funciona perfeitamente com BLE por esses mesmos motivos. Falando dos casos inadequados, basicamente todos os outros fora esses dois, porque nem o Bluetooth nem o BLE fornecem conexão com internet que é exigida pelas outras situações.